O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implante Center, tratamentos odontológicos. Implantando sorrisos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais uma edição do Muito Mais Saúde, sempre levando alguma informação nova para vocês na área da saúde, né? Em todos os seus aspectos. Muita gente aproveita bem as informações que os convidados do programa trazem aqui e usa para a família, para si próprio, né? Sempre aproveitando informações sobre todos os recantos da medicina, vamos dizer assim, inclusive da odontologia também. Hoje nós vamos falar alguma coisa muito interessante sobre alguns temas da área da psicologia. Então nós vamos receber aqui o Maicon Mello, que é psicólogo especializado em saúde coletiva, e ele vai conversar conosco sobre alguns aspectos de vários problemas. Um deles muito interessante, que ele estava comentando comigo, é essa questão do bullying, que a gente vê sempre na televisão, nos rádios, nos jornais, e que causa problemas gravíssimos, né? Quantas mortes em escolas, não só aqui, mas no mundo inteiro, nos Estados Unidos a gente vê muito isso, né? Estudantes que revoltados pelo maltrato que sofreram por parte da escola, de algum professor ou de colegas, assumiam atitudes assim extremamente violentas e matando pessoas dentro da universidade, da escola. E aqui também já vimos casos de morte em escolas públicas, até mesmo privadas, por causa dessa questão de bullying, de maltrato, né, de umas pessoas contra outras. E o Maicon, então, vai conversar conosco, além desse assunto do bullying, sobre outros assuntos também muito importantes. Vamos apresentar aqui a vocês o Maicon, que está aqui conosco. Maicon, boa noite. Boa noite, Norberto. Obrigado pelo convite. É um prazer receber você, porque esse assunto eu acho que nós nunca trouxemos aqui, Maicon. Né? É um assunto que eu me lembro, e olha, a gente já trouxe aqui muitas pessoas nesses 16 anos de programa, mas não me lembro de alguém ter falado assim. Então eu gostaria que você desse uma introdução para nós da sua formação, né? Como é o seu trabalho? Você me falou que formou-se na faculdade lá em Petrópolis, na FASE, que quer dizer Faculdade Arthur Saep. Eu tive o prazer de conviver com o Dr. Arthur. Era um grande advogado de formação, de uma família tradicional de lá. O irmão dele, inclusive, Dr. Nelson Saep, me operou, me socorreu lá uma vez, quando eu estava lá na faculdade. E ele foi o criador da FASE, né, que leva o nome da família, do nome dele, e lá é que você fez a sua formação, especialização. Então fala um pouco para nós como é o trabalho de um psicólogo nessa área. Então, a especialização em atenção básica e saúde da família e saúde coletiva, ela visa principalmente o trabalho que é feito na atenção básica, ou seja, postos de saúde, e desenvolver ações para além que não fiquem focadas em ações de especialidades, ou seja, de atendimento clínico individualizado. Então, geralmente, o trabalho é um trabalho voltado para a coletividade, trabalho voltado para a comunidade e trabalhos de promoção da saúde. Ou seja, o que é a promoção da saúde? É você pegar o conceito ampliado em saúde que foi formulado a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86, e que depois virou texto constitucional em 88, e que fundamentou o SUS, que, né, é o conceito ampliado de saúde, que diz que
Saúde não é apenas a questão de ausência de doenças. A saúde, ela envolve a questão de ter boas condições de trabalho, de moradia, de acesso a lazer, de acesso à cultura, de transporte, enfim, de uma série de questões. Então, você precisa disso tudo, desse conceito ampliado, para você poder dizer que uma pessoa está em condições de saúde. Então, o trabalho de atenção básica, de um psicólogo na atenção básica, é justamente promover essas questões, é auxiliar as equipes de atenção básica, ou seja, as equipes dos postos de saúde, a promoverem essas questões para além daquelas atividades tradicionais de prevenção, que é o padrão do que um médico, um dentista e um enfermeiro já estão acostumados a fazer nos postos. Interessante. A formação nesse caso que você trabalha, quanto tempo leva para a pessoa poder se sentir preparada? E o curso mesmo, de quanto tempo é a duração? Sim. A residência, no caso eu fiz uma residência, né? Uma residência em atenção básica. A residência tem o prazo de 2 anos. Então, mas eu diria assim, que em termos de internalizar a prática e dizer assim, hoje eu consigo fazer o que eu aprendi, não dá para dizer que nesses 2 anos são suficientes, porque o trabalho na atenção básica é tão complexo, o trabalho com comunidade, com as várias demandas que uma comunidade impõe, né, ou traz para um grupo de saúde, elas são tão complexas e tão grandes que não dá para dizer que você vai aprender em 2 anos tudo. Você aprende um pouquinho, às vezes você tem algumas afinidades com este ou com aquele programa mais que te tocam mais, né? Mas o aprendizado é sempre constante. Ou seja, não dá para dizer que em 2 anos é suficiente. Todo o trabalho realmente na área de saúde, seja do psicólogo, do médico, do dentista, até ele ter uma formação que ele sinta que está seguro, realmente é muito longa. E a grande dificuldade, né, com a experiência que eu tenho aí de tantos anos vendo os problemas, é que o profissional, muitas vezes, dão a ele a missão, mas não dão os meios. Né? Isso na área do dentista, do médico, do cirurgião, do professor, do psicólogo, né, que é uma pessoa da área da saúde. Eu tenho pessoas amigas que trabalham nessa área pública e de vez em quando eles reclamam muito disso, que solicitam deles certos trabalhos, mas não dão a eles os meios de executar, até mesmo pesquisas. Como é que você vai fazer uma pesquisa sem os recursos mínimos? Então, esses profissionais, Michael, eles passam por grande sofrimento mental, emocional, porque ele tem, de um lado, a população cobrando a ele uma coisa que ele se propõe a dar, mas o Estado não dá a ele os meios para prover o cidadão daquilo, e ele fica como se fosse ele uma espécie de culpado que não faz o seu trabalho direito. A gente vê muito isso nas escolas, né? Outro dia eu atendi uma professora, já com longo tempo, né, professora de uma escola pública, e ela disse que a pior coisa para ela, que mais causava sofrimento, é que, apesar dos esforços que ela fazia, ela não conseguia passar para os alunos o que era necessário. E os pais vinham reclamar com ela que ela não estava se interessando, que a criança não estava aprendendo, e, enfim, como se ela fosse culpada, né? E é isso que você acabou de falar. A criança tinha a sala de aula sem sossego, com barulho, a escola não tinha condições mínimas. Então, era todo aquele circuito, aquele entorno, né, que não deixava o professor exercer o seu trabalho. Acredito que você, no serviço público, você já deve ter tido alguma experiência. É uma dificuldade, né, para você colocar em prática as coisas que você aprendeu lá nesse curso. Sim, e aí, assim, justamente uma das alternativas para a gente romper com esta realidade, porque o que é esta realidade? O que essa realidade está refletindo? Ela está refletindo um longo processo de fragmentação do cuidado
e em que esse cuidado ele foi extremamente individualizado e foi colocado nas costas de categorias e de profissionais, como se categorias e profissionais por si só fossem resolver os problemas. Quando, na verdade, problemas de saúde e educação, eles têm que ser entendidos de forma contextualizada e de maneira coletiva. Então, uma das formas de justamente romper com essa lógica assim, do profissional que fica angustiado, eu tento fazer a minha parte, mas eu não consigo porque eu tenho os recursos, é justamente começar a desenvolver parcerias. Então, o trabalho da atenção básica, ele implica em você estabelecer, fazer o contato, fazer existir a intersetorialidade, ou seja, você fazer com que os diversos setores, tanto governamentais, quanto a sociedade civil, quanto os setores da iniciativa privada, para que todos esses setores possam, dentro de um contexto do que foi avaliado, eles possam interagir para conseguir soluções coletivas e conjuntas, porque aí justamente a responsabilidade, nesse momento em que ela deixa de ser de um profissional ou de uma categoria, em que ela passa a ser dividida, essa ideia de culpa, esse peso dessa responsabilidade, ele se dilui e passa a ser um problema coletivo, ou seja, em que todos vão ter que atuar conjuntamente. Então, a questão da intersetorialidade é importante, a questão da multidisciplinaridade é importante, e também da transdisciplinaridade. O que significa isso? É que quando você tem profissionais, por exemplo, que entendem, a gente falou agora há pouco do conceito ampliado de saúde, né? Então, por exemplo, um profissional da área de medicina compreender que, mesmo que ele não seja um psicólogo, mas ele pode desenvolver, por exemplo, uma escuta diferenciada em relação àquilo que o paciente está trazendo. Um profissional da área da nutrição, mesmo que não seja um profissional da área da medicina, ou da psicologia também pode contar com um olhar diferenciado em relação àquilo que o paciente está trazendo. Então, tudo isso, todas essas alternativas, ou seja, intersetorialidade, multidisciplinaridade, tudo isso são as alternativas, são as apostas que são feitas atualmente, principalmente pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação, nessa parceria, para tentar romper com esse estigma de fragmentação e justamente com essa dificuldade que esses profissionais têm de muitas vezes, diante da falta de um recurso, se sentirem incompetentes e aí angustiarem e aí não conseguirem desenvolver bem o seu trabalho e muitas vezes até desenvolverem o trabalho com raiva, entre aspas, né, descontando assim, a frustração no paciente, na comunidade. Então, justamente para quebrar isso tudo, para a gente poder quebrar isso tudo, é que a gente desenvolve essas ações. Isso que você falou realmente é uma coisa que, ao longo de muito tempo lidando com a população, com o público, que busca as entidades públicas, né? Os postos de saúde, hospitais para se socorrer, é que muitos funcionários, não tendo esse suporte, ficavam expostos, né, a agressões verbais, às vezes até físicas, porque a população cobrava dele uma coisa que não estava na mão dele resolver, ou seja, ele não tinha como, ele estava ali, né? Me lembro até que uma vez uma funcionária de uma unidade de saúde, muito emocionada e muito assim quase que desesperada, me perguntou se havia alguma lei que protegesse o funcionário público de agressões durante o trabalho, porque ela já não aguentava mais, ela me disse que levantava para ir trabalhar já tremendo, pelo clima ruim disso que você falou, né? Que ela não tinha como fazer tudo e as pessoas cobravam uma coisa que não estava na mão dela. Eu aí perguntei na época a um procurador da prefeitura aqui de Friburgo, contei a história e disse, não, existe legislação para isso, eu vou procurar. E uns dias depois ele me entregou e disse, olha, o senhor pode mandar imprimir isso numas folhas grandes, né, impressora e tal, e colocar em locais aí, todos os postos e hospitais públicos da cidade hoje ostentam isso.
uma informação de que agredir o funcionário público durante o seu trabalho é crime pela lei tal e tem lá umas consequências, porque ele representa ali o Estado, né? Mas eu entendo isso que você falou, quando a pessoa não tem a condição, ela muitas vezes reage mal e essa reação vai em cima do usuário, né? Isso pode acontecer no colégio, Sim. com os alunos, pode acontecer no posto de saúde, pode acontecer no hospital. Em qualquer ambiente onde haja inter-relação, né? Ou seja, onde você vai estar prestando um serviço lidando com seres humanos, com relações humanas. Então, em qualquer ambiente desse, é compreensível, é natural, entre aspas, que haja um certo desconforto dependendo das expectativas que a pessoa te traz. É importante nessas horas saber fazer a diferença entre o que é demanda e o que é necessidade. Então, assim, demanda é qualquer solicitação que uma pessoa pode te trazer. Nem toda demanda é uma necessidade de saúde. Então, assim, os postos de saúde, assim como a escola, também têm seus limites porque trabalham com necessidades, né? Então, a população, de algum modo, em algum momento, também precisa compreender essa diferença. Só que para a população compreender essa diferença, é preciso convidar essa população, abrir espaço para que essa população conheça esse trabalho, para que ela entenda o que é um trabalho num posto de saúde, quais são as demandas, quais são as necessidades em saúde que um posto de saúde é capaz de resolver. Então, para isso, assim, é importante criar também o diálogo. Não pode simplesmente também, como eu já vi em alguns casos, em que profissionais, assim, tanto da educação como da saúde, acusam o público-alvo assim, de serem... o público-alvo não compreende o meu trabalho. Então, assim, médicos e enfermeiros reclamando que a população não conhece as limitações do trabalho do médico e professores reclamando que os alunos ou os pais dos alunos não participam do processo. Mas para essas pessoas participarem e entenderem o processo, elas também precisam ser convidadas para vivenciar esse processo, para construir junto com esses profissionais. E aí um dos processos de construção, para iniciar esse processo de construção, esse processo de diálogo, pelo menos, uma das coisas mais importantes é, no começo, não chegar apontando os defeitos desse público-alvo. Porque se você, por exemplo, vou pegar o exemplo da escola mais especificamente, é muito comum que professores façam reclamações da falta de participação dos pais no processo de educação e como isso reverbera no comportamento das crianças na escola. É uma reclamação legítima, isso realmente é um fato que acontece. Só que se você chegar para esses pais e, num primeiro contato, tentar fazer um convite, já acusando disso, dizendo assim, olha, vocês estão falhando no processo de educação dos seus filhos, automaticamente esses pais vão criar defesas psíquicas e dizer assim, não, eu não quero lidar com isso, eu não quero lidar com alguém que já de cara me atende, já está me colocando, me acusando, dizendo que eu estou falhando. Então, antes de fazer esse processo, é preciso convidar essas pessoas, esse público-alvo, para entender assim, qual é o contexto em que vivem, quais são as fragilidades, quais são as vulnerabilidades que eles passam, para aí sim, nesse momento em que essa pessoa, que esse grupo, essa população se sentir acolhida, aí o diálogo se estabelece. E aí, quando o diálogo se estabelece, quando as pessoas podem pensar sobre essas questões, aí você pode começar a estabelecer as suas regras e mostrar, e fazendo com que a pessoa entenda por que existem certos limites e quais são os limites e responsabilidades de cada grupo, tanto do grupo de profissionais quanto do grupo de população-alvo. Porque se não há um bom entendimento e principalmente uma colaboração assim intensa das famílias, você não consegue. É impossível trabalhar. Impossível. Em relação à escola, eu me lembro que me contou uma senhora há pouco tempo, ela quando estudava, e isso tem muitos e muitos anos, ela tem uns 70 anos, ela percebia que os pais eram aliados dos professores e da escola. E ela me contou por quê. A turma dela tinha uns rapazes, uns garotos, que eram assim meio levados. E uma vez fizeram lá uma brincadeira
que nos dias de hoje até seria muito inocente jogar papelzinho lá nos outros, enfim. E a professora chamou a atenção e, na época, a professora deu uma reguada na mão de cada um. Hoje seria visto como um gravíssimo crime de agressão. Seria uma agressão. Né? Hoje não tem mais limite, como se diz. E ela ficou assim, o que eles vão reclamar? Porque um dos meninos disse, vou falar com meu pai, não sei o quê, cheio de coisa. E tiveram que anotar na caderneta lá, a queixa da professora. E depois de uns 2 dias, ela perguntou a um dos meninos, e aí, o que seu pai falou? Meu pai falou que vai vir aqui para pedir, quando eu fizer alguma coisa errada, em vez de uma reguada, ela me dá umas 10, mas não dá na mão, não dá na minha cara, que eu sou muito safado. E ele nunca mais fez nada porque ele percebeu que o pai estava ao lado do professor e não contra o professor. Né? Você vê como as atitudes vão mudando, né? Mas, Michael, nós estamos aí terminando o primeiro bloco. Vamos deixar um intervalo, depois a gente continua. Até já. Sabe-se hoje que para você construir uma casa, você precisa de um projeto, de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa na odontologia. Nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca, de uma forma prática, numa única sessão. E o paciente conseguirá entender, vislumbrar a forma, o sorriso, a cor e como ele ficará ao final. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com um farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. E ainda tem o atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça. Há 25 anos, cuidando da sua saúde. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Estamos de volta aí, meus amigos, no segundo bloco do Muito Mais Saúde, falando com o psicólogo Maicon Melo a respeito de temas da especialidade dele, da psicologia. E vamos abordar um assunto que eu acho muito interessante, que é a questão do bullying. Né? O bullying é uma palavra inglesa que a gente, em princípio, se traduzisse para o português, seria implicar com o outro, bulir com o outro. Essa palavra bulir é muito antiga, não se encontra mais uso para ela, mas era implicar com o outro, tendo razão ou não tendo, agredir com palavras, com gestos, implicar pela roupa do outro, pela cara do outro, pelo cabelo, pela cor, por tudo. Se acha razões para implicar. Isso é uma coisa que causa gravíssimos problemas, até mesmo mortes, né, como nós falamos no início. Então eu vou deixar agora o Maicon colocar essa questão do bullying, que ele é um especialista e nós vamos ouvir com atenção aí. Então, Maicon, o que você pode nos dizer sobre esse grave problema?
Bom, a primeira coisa que é importante pensar sobre o bullying é que é importante diferenciar o conceito para que as pessoas entendam que bullying não é a brincadeira. Porque é muito comum, quando eu chego, por exemplo, a fazer intervenções em escolas, de ouvir tanto de alguns alunos quanto de professores e de alguns pais também, a ideia de assim, mas como é que eu sei se bullying não é simplesmente uma brincadeira que está ocorrendo naquele ambiente? Então é importante dizer que, primeiro, o bullying ele é uma agressão que ela pode ser física ou moral ou psicológica, mas ela tem que ter um caráter continuado e que haja uma discrepância nas relações de poder, onde alguém sempre vai estar mais vulnerável do que um outro e essa pessoa mais vulnerável ela não vai ter condições de se defender. Então, e esse caráter de repetição ganha um aspecto de perseguição, ou seja, a pessoa que se torna vítima da agressão é como se ela estivesse sendo perseguida. E numa situação de brincadeira, para a gente distinguir, assim, a gente tem que pensar que brincadeira é um aspecto em que todo mundo tem que estar se divertindo e tem que estar aprendendo alguma coisa. Então, se uma pessoa está numa situação em que ela está sendo humilhada, em que ela está sendo como é que eu vou dizer, descaracterizada em termos de qualificações, das qualificações que ela possui. Ela está sendo desqualificada enquanto ser humano, então você não pode dizer que isso é uma brincadeira. Isso tem que ser encarado como um problema. É um indicativo de que essa criança está em risco ou ela está vulnerável diante de uma situação e que isso vai afetar o desenvolvimento dessa criança mais para frente enquanto adulto também, assim, tanto no desenvolvimento dela, no desenvolvimento escolar quanto no desenvolvimento psíquico ao longo da vida. Então essa é uma das questões que precisam ser colocadas, assim, que bullying não é brincadeira. A segunda coisa que é importante colocar é assim, que o bullying ele nunca é um ato isolado, ou seja, não adianta, quando a gente vai falar de pessoas que praticam bullying, a gente, em vez de falar em questões relacionadas assim, qual é o padrão de personalidade de uma pessoa que pratica, a gente primeiro precisa pensar em motivações, ou seja, que situações motivam uma pessoa a praticar o bullying e qual o contexto do ambiente onde ela convive, onde ela atua, o que esse contexto, o que esse ambiente facilita. Facilita ou impede ou diminui essa possibilidade do bullying ocorrer. Então, nunca é uma questão isolada. E, para além disso, tem que se pensar também na participação do grupo. Porque, por exemplo, numa escola, se uma criança está praticando bullying, ela está praticando esse bullying diante de um grupo. E, em geral, ela vai criar uma expectativa de que ela vai ter, com essa agressão, ela vai ganhar um status e vai ganhar poder diante daquele grupo ali. Então, o grupo também precisa ser implicado no processo porque ele contribui, direto ou indiretamente, nas práticas de agressão. Então, por exemplo, diretamente é quando, por exemplo, uma criança agride uma outra através de uma piadinha, por exemplo, entre aspas, piada entre aspas, né? E o grupo ri. Então, o grupo está sendo conivente com aquela agressão a partir do momento que está dando razão para a pessoa que agrediu. Ou, por exemplo, o grupo pode atuar passivamente quando negligencia o sofrimento do outro, ou seja, silencia diante do sofrimento do outro, quando percebe que o outro está sendo agredido, mas não se manifesta para que essa agressão pare. Então, são alguns exemplos assim, de que o grupo também participa do contexto. Então, não adianta individualizar a questão, focar só no agressor ou focar só na vítima, porque isso também é um problema que pode gerar estigmatizações tanto para um quanto para outro. Ou seja, a vítima pode se tornar estigmatizada nesse lugar de vítima e o agressor nesse lugar de agressor. E isso tem uma série de dobramentos também que precisam ser trabalhados. Então, para evitar isso e também para evitar que o contexto, o ambiente não seja responsabilizado, porque uma vez que a gente coloca a culpa só num indivíduo,
o ambiente, por exemplo, no caso do ambiente escolar, ou as pessoas que dirigem aquele ambiente escolar, elas deixam de se implicar no processo, porque aí fica parecendo que o problema está sempre no outro. O problema não é comigo, o problema não é da minha gestão, o problema não é da minha atuação como diretor de escola, ou como professor, ou como dirigente de intervalo. O problema está no outro, o problema está naquela criança ali que ela é que é a bagunceira, ou ela que é agressiva, entende? Então o problema está sempre sendo transferido e aí o grupo que gerencia aquele ambiente não consegue se implicar para buscar soluções. Então tudo isso precisa ser pensado nessas questões quando a gente trabalha quando vai abordar a questão do bullying. E outra coisa importante também é que não se deve, quando vai se falar de bullying, não adianta fazer uma intervenção de simplesmente chegar e tentar caracterizar conceitos, explicar conceitos para as crianças, dizer assim, bullying é isso, existem as leis para isso e não pode aquilo. Isso por si só não adianta. Todo trabalho que remete à eficácia de se trabalhar com bullying em determinados ambientes, ele vai envolver primordialmente a questão de falar das relações interpessoais. Qualquer prática que vai ser feita, seja palestra, se você vai fazer jogos cooperativos, se você vai fazer algum projeto coletivo, se vai fazer contação de histórias trabalhando o tema, não importa qual é a estratégia que ela vai ser feita, mas ela tem que primordialmente trabalhar as relações interpessoais. As pessoas que estão naquele grupo, tanto dirigentes de escola quanto alunos, eles têm que pensar nessas relações interpessoais. Ou seja, quem é você nesse grupo? O que você ganha com essa agressão? Como é que o outro se sentiria? Qual é o teu papel nessa história? Qual é a tua responsabilidade nisso? Então, tudo isso tem que ser trabalhado nessas abordagens sobre... Interessante, Michael. Meus amigos, o tempo aí voou um pouco, nós estamos terminando o segundo bloco do Muito Mais Saúde. Agora, no terceiro bloco, nós vamos falar soluções e como se pode, vamos dizer assim, eliminar esse conflito da melhor maneira possível. Daqui a pouco a gente volta. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com um farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. E ainda tem o atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça. Há 25 anos, cuidando da sua saúde. Uma das dúvidas mais comuns no consultório odontológico é o que fazer quando um dente fratura na boca. Tá comendo um alimento, o dente quebrou. O que eu vou fazer? Calma, não se desespere. Com a tecnologia que nós temos na mão hoje, o CEREC, nós conseguimos em 1 hora de atendimento restaurar o seu dente. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Meus amigos, estamos de volta aí para o terceiro e último bloco do Muito Mais Saúde dessa semana, falando com o Michael Mello, psicólogo especializado em saúde coletiva, e eu gostaria que ele agora falasse sobre soluções para essa questão, principalmente do bullying, que causa tanto sofrimento, tantas agressões em escolas e até mesmo mortes, né? Então, Michael, procura aí mostrar para os nossos telespectadores algumas saídas, na sua opinião, para essa situação.
como eu venho falando desde o começo, é importante que a gente não individualize a questão, ou seja, não individualize o problema. Principalmente até para que professores, já que a gente está falando do ambiente escolar, para que os professores não se sintam responsabilizados e, entre aspas, culpados, achando que o problema está, que a solução está só na mão dele também. Porque esse processo de individualizar a questão, ele tanto pode estigmatizar a criança que é agressiva ou a que é vítima das circunstâncias, mas também pode estigmatizar esse profissional que acha que não dá conta de resolver o problema. E aí, nessa de não dar conta de resolver o problema e não conseguir lidar com essa angústia, a tendência é sempre projetar o problema no outro. Então, o problema é dos pais, o problema é que a escola não tem recursos. Então, uma maneira de quebrar isso, uma primeira maneira de se quebrar isso, é entender que a escola não está sozinha e que ela precisa, que é importante que ela trabalhe com parcerias. Já que saúde é um conceito ampliado, então você precisa estabelecer essas parcerias com outras entidades, com outros setores governamentais ou não, que vão te auxiliar nesse processo. E aí uma dessas soluções possíveis é o Programa Saúde na Escola. O Programa Saúde na Escola é um programa interministerial, ou seja, Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Ele foi instituído em 2007. E o grande diferencial em relação às atividades anteriores, às intervenções anteriores que havia de saúde no setor de educação, é que o Programa Saúde na Escola, ele implementa a promoção da saúde. Então, ele não trabalha apenas com a prevenção em saúde, ele trabalha com a promoção da saúde. E a promoção da saúde, ela é um trabalho que envolve não apenas evitar a doença, mas pensar em soluções de amplo aspecto que tragam qualidade de vida. E aí, neste processo de trazer, de amplo aspecto, de trazer qualidade de vida, é que a gente pode pensar em assim, o que pode trazer qualidade de vida para aquele ambiente. Então, cultura, esporte, lazer, trabalho, enfim, tem que ser feito um diagnóstico da situação daquele ambiente ali para entender quais são as principais vulnerabilidades daquele ambiente e quais são as soluções possíveis, e nessa de soluções possíveis buscar essas parcerias. Então, o Programa Saúde na Escola, uma vez que ele é institucionalizado, ou seja, uma vez que ele é um recurso do governo federal e ele já vem determinado, ele já vem com essas regras, isso facilita para que essa promoção, para que esse trabalho intersetorial e multidisciplinar, ele se realize, ele se efetive. Então, é muito mais uma questão da escola perceber que ela pode contar, no caso, com a atenção básica, com os postos de saúde, para desenvolver esse trabalho, e que ela pode contar com esses outros setores também governamentais ou não. E aí entra a questão dos setores de saúde, os setores de atenção básica, especialmente, que também precisam vestir essa camisa, ou seja, são profissionais que precisam, aí dentro de um processo, obviamente, de capacitação e de desconstrução dessa lógica que vem há vários anos de que tudo é prevenção e de que não dá para fazer nenhuma outra coisa a não ser prevenção de doenças. Então, esses profissionais da saúde também precisam ser convidados, e aí é um problema de gestão da saúde, né, assim, das prefeituras, não é uma questão do posto de saúde, mas em apostar nesse trabalho coletivo, de construir esse novo lugar dos postos de saúde, né, que vai trabalhar o posto de saúde, ele também não vai trazer a solução para o problema, até porque o posto de saúde tem uma série de demandas para ele resolver, já tem uma sobrecarga. Então também aí, de novo, aí é a questão da individualização, ou seja, não é individualizar o problema e achar que o setor de saúde vai solucionar, mas o setor de saúde, nesse aspecto de questões relacionadas à saúde, e bullying está incluído nisso, ele vai atuar como um coordenador, como um facilitador nessa comunicação entre escola e setores de saúde, para que juntos consigam tentar resolver o problema. E aí, assim, soluções práticas, para além das questões do que pode ser
técnicas, né, que podem ser utilizadas nesse processo, aí eu já dei algumas dicas, né? Assim, você pode promover rodas de conversa sobre saúde, você pode resolver projetos em que a criança ela se envolva para valorizar aquele ambiente, entender por que aquele ambiente onde ela convive é importante para ela. Intervenções como palestras também, tudo que é relacionado às relações interpessoais, ou seja, a trabalhos em que seja questionado essas relações interpessoais, para que a criança e o público-alvo e os profissionais possam se inteirar disso, possam internalizar esses conceitos. E também, outra coisa importante, é envolver a comunidade e os pais nesse processo. E aí, como eu falei agora no bloco anterior, né? É importantíssimo abrir um diálogo com esses pais. Para iniciar esse diálogo, é importante que não haja, assim, não se aponte dedos. Não é ficar apontando dedos dizendo, olha, vocês estão errados, vocês estão falhando. Aliás, isso tem que ser feito com todos. Isso tem que ser feito tanto com os alunos, na hora de chamar o aluno para o diálogo, com os professores também tem que ser feito, tem que ser colocado isso, ou seja, não é ter um tom acusatório de que os professores estão falhando no processo de educação, não. Os professores precisam ter esse espaço de poder divulgar por que estão tão vulneráveis. Os profissionais da saúde também têm que ter esse espaço de dizer assim, por que estamos tão vulneráveis? E a comunidade e os pais também têm que ter esse espaço. Então, a primeira coisa que tem que se estabelecer é esse diálogo, e sempre com essa abertura, no sentido de vamos primeiro entender por que vocês estão tão fragilizados. E no momento em que todos conseguem se expor, é possível pensar coletivamente em soluções. Você avalia as condições do teu território, né? Você faz aquele diagnóstico inicial, pensa soluções possíveis, busca essas parcerias, estabelece essas parcerias, essas ações, faz uma avaliação dessas ações que foram feitas e dá continuidade a isso, para entender, porque é preciso também entender que nunca é um problema pontual que vai se resolver numa intervenção X ou Y. É preciso instalar essa cultura de continuidade, de longevidade, né? Nesse trabalho com comunidade, com escolas. E a escola justamente tem é um locus favorável para isso, né? É um espaço favorável para isso, porque justamente a escola trabalha com esse acompanhamento da criança, desde a criança até a adolescência. E os postos de saúde também, na medida em que trabalham com a vida de famílias, desde o início em que essas famílias chegam ao território até provavelmente ao momento em que essas pessoas vão morrer e dentro daquele território, né? Então é preciso instalar essa cultura. Você veja que não é tão simples assim resolver esses conflitos, né? Não. Porque você precisa que o psicólogo atue, mas ele sozinho não vai conseguir. Exato, tem isso também. Até o psicólogo também não pode carregar esse estigma de que ele vai ser o responsável por dar conta de despertar, entre aspas, esse tipo de consciência nesses profissionais que estão fragilizados. Também não é isso. E o psicólogo, por sua vez, se coloca em cima dele uma responsabilidade que não é só dele, não é? Como se ele fosse um mágico que desse uma solução a tudo. A gente fala que existe uma expectativa muito grande de outros profissionais, seja da saúde, seja da educação, sejam os pais, né, no caso, não profissionais ainda, mas os pais, e em cima dos psicólogos, a expectativa de que o psicólogo vai normatizar aquilo que está fora da norma, aquilo que fugiu da norma. Então, é como dissesse assim, nós médicos, nós enfermeiros, nós nutricionistas, nós dentistas, atuamos para normatizar isso. Nós, educadores, atuamos para normatizar aquilo. Nós, pais, atuamos para normatizar aquilo outro. E aí, quando isso falha, quem é que vai salvar? É o psicólogo. Aquilo que eu não dei conta de fazer com a minha técnica, então um psicólogo precisa vir para fazer, para dar um jeito, controlar, normatizar. Então também é importante desconstruir essa ideia do psicólogo, que se tem a respeito de um psicólogo. Um psicólogo não trabalha com essas normatizações. O psicólogo trabalha principalmente num trabalho muito fundamental, é justamente fazer com que as angústias, as dores, essas vulnerabilidades
essas mágoas reprimidas, esses desencontros de comunicação, eles possam ter espaço para serem resolvidos. Esse é o trabalho mais básico que a gente pode pensar em termos de coletividade. Então, isso também é uma questão que precisa ser desconstruída e construída. É uma nova percepção sobre a atuação dos psicólogos, né? Porque senão fica uma responsabilidade enorme em cima de um profissional, que é o psicólogo, como hoje é uma responsabilidade enorme, por exemplo, em cima do professor, do diretor da escola, né? Eu, há pouco tempo, atendi uma senhora, professora de uma escola pública, não me lembro se é do estado ou do município, em que ela teve um incidente provocado por um aluno que criou uma situação muito, assim, ruim na turma, e ela solicitou aos pais, ao diretor da escola, que chamasse os pais do garoto para juntos, ela, os pais e o garoto, tentarem ver por que aquilo aconteceu, por que o garoto fazia aquilo, né? Qual é a saída para aquilo. E ela me contou muito magoada, muito sofrida, que no dia da tal reunião, a mãe do garoto virou de tal forma a situação que a professora, que nada havia feito, acabou saindo da reunião como a culpada e não o filho da senhora, que era mal educado, que provocava a turma, enfim. A mãe virou em defesa do filho. E a professora me diz: doutor, não sabe essa mãe que pode estar criando um monstro que amanhã o que ele fez na sala vai fazer contra ela, contra o marido, vai agredir os pais, enfim. Sim, né? Essa falta de limite, né? Ô, Michael, nós estamos aí no finzinho, me avisou ali o pessoal da técnica terminando. Eu agradeço muito a sua presença, a sua boa vontade de vir falar sobre esse assunto tão importante e gostaria que você se despedisse para nós terminarmos aqui. Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite e, assim, em relação a essas questões, deixar claro, então, que o importante é não ter esse tom, que as pessoas entendam que as questões de saúde, principalmente na área coletiva, elas nunca devem ser entendidas como uma questão individualizada, elas precisam ser entendidas como uma questão coletiva, até para que esses profissionais que lidam com essas situações possam se sentir acolhidos e não carregar essa responsabilidade sozinhos, ou seja, para que eles possam entender que existe uma rede ou que existe a possibilidade de se construir uma rede de suporte entre essas pessoas. E que no caso do bullying especificamente não deve ser encarado também como uma questão deixa isso passar, porque não se deve desqualificar o sofrimento de quem está pedindo ajuda, em hipótese alguma. Ou seja, é importantíssimo que certas leis, certos limites sejam estabelecidos. Os professores, principalmente, não podem ser omissos diante dessas agressões. E, obviamente, isso não significa colocar o professor nem o aluno diante de uma situação em que ele vai ser, como é que eu vou dizer, vai ter a sua integridade física e moral posta em risco, mas ele vai saber que ele pode ter algumas alternativas, existem algumas alternativas nas quais ele pode contar com essa rede para dar um suporte, para construir esse suporte. Então, acho que essas são, assim, um primeiro contato, um primeiro recado que eu poderia deixar para essas pessoas, né? E que alguém tendo a necessidade de buscar mais informações ou estabelecer algum diálogo sobre isso, está aí o meu telefone e estou à disposição. Meus amigos, então encerramos mais essa edição do Muito Mais Saúde. Espero que muita gente aproveite aqui as orientações do Michael e semana que vem estaremos aí com um novo programa. Um abraço para vocês. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.